Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Nivaldo. Boa noite, Célia. Boa noite a todos. Com muita alegria, e eu estou com um sentimento de que nós estamos longe durante muito tempo. Não sei porquê, sabe? É uma felicidade muito grande de estar aqui. É como se eu estivesse retornando às gravações. Não sei por que eu estou sentindo isso. E aí, o porquê dessa alegria, porquê dessa satisfação tão grande. Obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada por essa interação que toda semana acontece. Lembrando sempre que estamos aqui com o objetivo de estudarmos, né, Nivaldo, esse livro, o Livro dos Espíritos, procurarmos, fazermos força para entender o que a espiritualidade está querendo, está nos ensinando, entendendo o porquê das perguntas de Kardec, que são perguntas que, se nós pudéssemos, nós estaríamos fazendo agora. Quantas perguntas Kardec faz e fazem, poxa, eu queria saber isso. E a gente tem acesso. E a gente perceber, né, Célia, que Kardec, com toda a paciência, com toda a orientação também dos espíritos, ele coordenou essas perguntas de uma forma que a gente pudesse didaticamente entender. E aí eu tenho conhecimento de estudos que tem uma dinâmica diferente dessa nossa, porque estudar a doutrina espírita tem milhões de maneiras, né? E aí eu tenho conhecimento disso, que, por exemplo, nós estamos aqui na questão 455, aí agora vamos lá para a questão 918, aí a gente volta aqui na questão 275. Então, tem programação que é assim. Estudos são realizados assim. E aí eu me pergunto, mas e o trabalho que Kardec teve de arrumar isso direitinho? Numerar, né, de sequência. Porque vamos pegar aonde nós estamos agora. Olha a evolução dos fatos que ele nos mostra. Ele fala do sono. Exatamente. Ele fala do sonambulismo. Perfeito. Ele fala do êxtase. Então, numa progressão. E aí a gente resolve inventar. Vamos fazer assim? Vamos alterar. Outro detalhe, Célia, importante, né? Nós estávamos até conversando aqui antes de iniciarmos, é que, com relação ao nosso aprofundamento, nós aqui somos estudantes como vocês. Como vocês. Já dissemos isso aqui algumas vezes, né? Mas é verdade. Temos plena consciência de que o nosso conhecimento, entendimento do Espiritismo e do Livro dos Espíritos é muito pequenininho. Mas é com muita boa vontade, com muita determinação, que a gente se propõe a vir aqui gravar já há 2 anos, né? Quase 2 anos gravar. E ajudar a fazer com que vocês consigam entender cada pergunta e cada resposta dessa aqui trazida por Kardec e pelos espíritos. Sabemos que há outros estudos com muito mais aprofundamento, pessoas muito mais qualificadas, não temos dúvida disso. Mas temos a certeza que todo o nosso trabalho aqui é feito com muito carinho, com muito amor, para que a gente possa dar esse primeiro passo nesse entendimento da vida dentro da doutrina espírita. E a certeza, né, Nivaldo? A gente, aqui mesmo no Livro dos Espíritos, já teve questões em que a espiritualidade nos diz, por menor que seja o trabalho, por menor que seja, mas se ele tem uma finalidade útil, ele é imenso.
E o nosso trabalho, a gente não tem a pretensão de ser isso tudo, né? Não, não. A gente sabe que nós ainda não somos o que deveremos ser. Nós sabemos, nós temos consciência disso. Agora, temos a certeza que todos esses amigos espirituais nos incentivam, nos fortificam para que estejamos aqui estudando junto com vocês. A evolução é nossa. O trabalho é nosso, tá? Então, mais uma vez, obrigada. Obrigada pela presença de todos vocês. E vamos fazer a nossa prece para iniciarmos essa noite de estudos. Mestre Jesus, amigos espirituais, nossos mentores, a quem agradecemos profundamente pelo incentivo, pela força que nos dá para que possamos dar prosseguimento a essa procura de entender e assimilar esses ensinamentos que o nosso Mestre Jesus veio aqui nos mostrar na prática. Agradecemos, Mestre, por estarmos aqui. Agradecemos a essa casa que nos abriga, que nos abre as portas para que possamos adentrar em vários lares, levando humildemente esses ensinamentos. E agradecemos a essa espiritualidade amiga por todos esses irmãos desencarnados que são trazidos, temos a certeza absoluta que são trazidos até nós para que ouçam esses ensinamentos, porque eles necessitam tanto quanto nós. Agradecemos, Mestre, e te pedimos que a tua luz ilumine os nossos passos, que a tua luz nos acompanhe, que a tua serenidade, a tua harmonia estejam sempre presentes em nossas vidas. Que assim seja, Mestre querido. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, mais uma vez, né, Nivaldo? Vamos ter aquele momentozinho de reflexão. É verdade. Temos a nossa reflexão da noite, né, Célia? Para que a gente, nesses momentos de tanta angústia, né? Tribulações, né? São tantos obstáculos, tantas dificuldades que nós temos que ultrapassar. Vencer. E vamos pensar nessa mensagenzinha de reflexão. Vamos pedir para que seja colocado na tela, para que vocês leiam junto conosco. Entender a vontade de Deus nem sempre é fácil. Mas crer que Ele está no comando e tem um plano para a nossa vida faz a caminhada valer a pena. Então, a gente, né, quantas vezes nós pensamos assim, Deus esqueceu de mim. Esqueceu de mim. Nos sentimos abandonados, né, Sérgio? Deus está me castigando. Mas não, a gente precisa, dentro desse turbilhão, dentro desse maremoto que a gente possa estar vivendo, dentro dessa grande confusão que a gente possa estar vivendo, ainda assim tem um comando único, um comando amoroso, um comando misericordioso. E a gente precisa acreditar nisso. Como a doutrina espírita nos diz em vários momentos, nada do que passamos é por acaso. Até porque o por acaso não existe. Não existe, né? Se hoje passamos por determinadas situações difíceis,
Vamos encarar isso como possibilidades, oportunidades de crescimento, porque, na verdade, é isso que todas essas dificuldades nos servem. Aí a gente vai pensar assim, mas é aquele câncer. Sim, aquele câncer. Mas aí o meu desemprego. Sim, o desemprego. São etapas que nós temos que vivenciar. E não esquecer nunca que ele está no comando. É exatamente isso que é ali, né, Célia? Ele está no comando e tem um plano para as nossas vidas. E nós estamos, não por acaso, aqui estudando o Livro dos Espíritos, né? E já falamos aqui no processo reencarnatório, em que nós passamos pelo Departamento do Esclarecimento e depois vamos fazer essa nossa programação reencarnatória e que vai obedecer uma dinâmica, né, Célia, que vai possibilitar que a gente recupere ou que a gente refaça aquele caminho que nós não conseguimos em vidas passadas. E daí, muitas das vezes, as dificuldades enfrentadas nessa vida e daí também as insatisfações, mas que a gente tenha sempre a certeza de que não estamos passando por nada que não mereçamos. Que não mereçamos. Como você costuma dizer, Célia. E não estamos passando por nada que não venha nos trazer benefícios. Não existe vítima inocente. Não você existe. Costuma sempre dizer isso, não, né? Existe vítima inocente. Que a gente não tenha nunca esse sentimento de que estamos sendo vítimas de algo, porque é necessário a gente vivenciar exatamente essas etapas difíceis ou não das nossas vidas para que a gente possa acumular esse conhecimento. E aquelas pessoas, Célia, que não estão passando por dificuldade nenhuma, que também observe qual é o seu papel na sociedade, qual é o seu papel junto à humanidade. Poxa, minha vida está tão boa, será que eu não preciso olhar para o lado? Porque, Nivaldo, isso que você tocou agora, a minha vida está tão boa. E aí, esse olhar para o lado é muito importante. Porque nós vamos... essa vida tão boa agora, não existe garantia nenhuma que ela vá ser sempre assim. É preciso... Como é que a gente sabe que a felicidade ela é possível? Quando a gente está muito infeliz, né? A gente cata ela com... Procura com todas as forças. Com todas as forças, porque a gente quer. Então, quando a minha vida está muito boa, mas eu não posso fechar os olhos para aquele meu irmão que está necessitado. Porque um dia eu vou estar lá, Célia, e naquela posição. Importante, ou melhor, eu posso a estar. Programação dessas pessoas provavelmente foram essas, de vir numa condição de possível ajuda, para que possa ajudar. A gente vai lembrar, Nivaldo, de Emmanuel, né? A gente vai lembrar do Nestório. A gente vai lembrar do senador Públio Lentulus. Né? Então, numa encarnação, ele era um senador um senador romano. 50 anos depois. 50 anos depois, ele era um Nestório, como um escravo. Quer dizer, então, nada é garantido que a minha posição de hoje atual seja permanente. E normalmente não é. E normalmente não é. Então, fica essa reflexão e o finalzinho dela, quando diz assim, que a gente crê, né? A gente crendo que ele está no comando, ele, o nosso Pai, faz a caminhada valer a pena. Porque se eu sei que eu estou passando por aquilo ali, porque eu mereço, porque aquele momento, aquela oportunidade de ensinamento é a que eu preciso, fica mais suave, fica mais leve do que eu pensar assim, meu pai esqueceu de mim, eu estou sendo castigada, né? Perfeito. Então, bom,
E aí nós vamos voltar hoje, né, Célia, à nossa questão 455. Nós estamos lendo um resumo teórico do sonambulismo, do êxtase e da segunda vista, né? Kardec faz, então, esse fechamento e a gente está aqui, nós paramos na semana passada e vamos dar continuidade, então, à leitura dessa nota de Kardec. Eu vou ler um pedacinho, Célia, depois a gente vai alternando, né? Então, vamos continuar onde nós paramos na última semana, né? Na semana passada. Kardec continua dizendo, então, para nós aqui, falando do sonambulismo, do êxtase e da dupla vista. No estado de desenvolvimento em que se encontra o espírito do sonâmbulo, ele entra mais facilmente em comunicação com os outros espíritos encarnados ou desencarnados. Esta comunicação se estabelece através do contato dos fluidos que compõem os espíritos e que servem à transmissão do pensamento, como o fio elétrico. Resumindo isso, né? Porque aí a gente fica assim, contato dos fluidos com o perispírito, pelo pensamento. Perfeitamente. Os espíritos, a comunicação dos espíritos é pensamento a pensamento. Tá? Não há palavras, né, Célia? Não há palavras. Aí quando ele fala, nos diz aqui, contato com os fluidos, porque a gente está mergulhado nele. No fluido universal. É como se nós fôssemos uns peixinhos e estivéssemos no oceano. Não tem como a gente sair de lá. E assim somos nós aqui. Nós estamos envolvidos por esse fluido magnético universal. Perfeito. Então, Célia, continuando, né? O sonâmbulo não precisa, portanto, de que o pensamento seja articulado através de palavra. Isso. Perfeitamente, que você acabou de falar. Né? Isso que nós estamos fazendo aqui. Precisamos só do pensamento. Se eu e Nivaldo, na nossa evolução, só para a gente perceber a nossa evolução, se eu e Nivaldo ficarmos aqui olhando para vocês, pensando nas questões aqui, não vamos conseguir. Entenderam? Não. Precisamos ainda dessa palavra articulada. A nossa evolução é muito... Mas no mundo espiritual, né, Célia? Não tem esse obstáculo desse corpo físico. Da carne, né, da matéria. Então, o sonâmbulo não precisa, portanto, de que o pensamento seja articulado através da palavra. Ele o sente e o adivinha. É o que o torna eminentemente impossível e acessível às influências da atmosfera moral, na qual está colocado. É por isso também que a influência de numerosos espectadores e principalmente de curiosos mais ou menos maldosos prejudica essencialmente o desenvolvimento de suas faculdades, que, por assim dizer, se contraem e só se patenteiam com toda a liberdade na intimidade e no meio simpático. A presença de pessoas maldosas ou antipáticas produz sobre ele o efeito do contato da mão sobre a dormideira. É aquele sentido que você se aproxima e já percebe. Quando ele diz, quando Kardec diz aqui em cima, Nivaldo, o sonâmbulo não precisa... Não. Mais lá em cima. No estado de despreendimento em que fica colocado, o espírito do sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com outros espíritos, encarnados ou desencarnados. Ele está desprendido. Então, essa influência
pode ser benéfica como maléfica. Já falamos sobre isso, né? Já falamos sobre isso, né? E ele sente essa presença. A gente não pode esquecer das nossas afinidades. Nós estamos cercados daquelas vibrações que estão em comunhão com a nossa. Já nós vamos entrar exatamente nesse próximo capítulo, que vai falar exatamente dessas influências espirituais. Célia, isso tem tudo a ver exatamente com o que a gente está falando agora. Nós vamos nos associar a outras situações e espíritos que forem pertinentes às nossas vibrações, os nossos gostos. Isso. E aí, quando ele diz que vai entrar em comunicação com espíritos encarnados ou desencarnados, ele diz que essa é a razão por uma de uma assistência muito numerosa e a presença de curiosos mais ou menos benevolentes que lhe prejudicam de modo essencial o desenvolvimento das suas faculdades. Então, é preciso, a gente tem a mania de achar que o espírito... Todos são perfeitos. Não é. O sonâmbulo, a gente pode também ser levado para esse caminho. Por isso que a importância do estudo. Mas nós já falamos sobre isso. Várias vezes. Nós temos que filtrar, né? A razão, colocar a razão para funcionar. Né? Não são. A gente precisa entender que nossos irmãos desencarnados, nem todos eles que vêm nos traz comunicações, são espíritos superiores. Elevados. E a gente sempre fala, né, Célia, para que a gente possa, sempre que possível, retornar à questão de número 100, em que Kardec traz para nós a escala espírita, né? E a gente vai ter ali com exatidão os tipos de espíritos que existem. Então, que a gente possa ter essa ideia. Com a grande possibilidade de nos colocarmos ali dentro daquela escala. Com certeza vamos nos encaixar, com certeza ali. Continuando, né? Pode continuar. O sonâmbulo vê, ao mesmo tempo, o seu próprio espírito e o seu corpo. Nós já falamos isso. Ele se desloca, né? E ele vê. Porque o sonâmbulo é o espírito que está comandando o seu corpo. Então, o sonâmbulo vê, ao mesmo tempo, o seu próprio espírito e o seu corpo, os quais constituem, por assim dizer, dois seres que lhe apresentam a dupla existência corpórea e espiritual. Existência que, entretanto, se confundem mediante os laços que as unem. Então, espírito, vida corpórea e vida espiritual, elas se confundem como uma só, mas a gente precisa ter a clareza de que nós não somos esse corpo físico que portamos. Nós necessitamos, esse corpo físico é o que nós precisamos para desenvolver todas as nossas atividades aqui no mundo da matéria. Mas quem comanda esse corpo físico é o espírito. Então, são dois corpos que se unem numa vida só. E fica uma só, que se confunde por um só, e são esses laços que os unem. Nem sempre o sonâmbulo se apercebe de tal situação e essa dualidade, corpo e espírito, faz que muitas vezes fale de si, como se falasse de outra pessoa. Você falava sempre...
você fala sempre do acesso que nós temos A vidas a passadas. arquivos de vidas passadas. passadas. Né? E aí o espírito, quando se refere ao corpo físico, ele fala como se fosse uma outra pessoa. Né? É o que ele está dizendo para nós. É que ora é o ser corpóreo que fala ao ser espiritual. Ora é este que fala àquele. É isso que você mencionou agora. É o espírito falando para o corpo físico, é o corpo físico falando para o espírito. Então, repetindo, nem sempre o sonâmbulo se apercebe de tal situação, dessa união da dualidade. Nem sempre o sonâmbulo se apercebe de tal situação. E essa dualidade faz que muitas vezes fale de si, como se falasse de outra pessoa. É que ora é o ser corpóreo que fala ao ser espiritual. Ora, é este que fala ao ser corpóreo. Perfeito. Em cada uma de suas existências corporais, o espírito adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiências. É simples. É o que já falamos, isso, né? Em cada encarnação que nós temos, nós vamos evoluir um pedacinho. Vamos evoluindo. Moral e intelectualmente. Por mínimo que seja, mas existe uma evolução. Sempre há um aprendizado em tudo que a gente passe, mesmo que seja de pior. De pior. Nós vamos aprender aquela sensação, a emoção do pior. Esquece-os parcialmente, quando encarnado em matéria por demais grosseira. Porém, deles se recorda como espírito. Perfeito. Então, vamos pensar aqui. Mas esquece quando encarnado na matéria grosseira. Nós. Esquecemos as nossas vidas passadas. Nossos conhecimentos passados, a gente esquece. Aí Kardec nos diz, porém deles se recorda como espírito. Perfeito. Aí a gente fala assim, mas eu não me recordo nada. Recordamos sim, porque a gente, quando é pelo sono, todos nós dormimos. Sonhamos, né? Todos nós temos que dormir. Então, no desdobramento do sono, nós vamos ao mundo espiritual. Nosso espírito tem mais liberdade. Ao retornarmos, né, Célia, não vamos lembrar muitas das vezes. Mas todos nós temos essa possibilidade. Ao dormirmos, acessarmos esse outro mundo. Então, é como Kardec diz, porém, deles se recorda como espírito. Ah, mas então não adianta nada, eu vou ao mundo espiritual, tomo conhecimento, volto, retorno à carne, esqueço tudo, então é melhor não ir. Mas fica registrado. A gente não pode esquecer que nos momentos em que se faça necessário, perfeitamente, é isso aí. Essa nossa ida ao mundo espiritual, essas lembranças vão se fazer presentes. Vão florescer. Não tenho a menor dúvida. A contraparte espiritual vai aproveitar tudo que seja útil e bom para nos incentivar no caminho do bem. E até essas lembranças são nos trazidas à mente. Assim é que certos sonâmbulos revelam conhecimentos acima do grau da instrução que possuem e mesmo superiores às suas aparentes capacidades intelectuais. É o acesso. Tudo isso nós já falamos aqui, né? Estamos fazendo esse resumo, mas nós já falamos isso. Quando do sonambulismo, do processo sonambúlico, o espírito ele acessa o conhecimento que já teve em vidas passadas. Por isso é que muitas das vezes
ele traz conhecimentos que, para quem o conhece, fica imaginando Não, isso não é que dele. não seria dele. É porque, mal comparando, tá? As nossas existências, vamos imaginar um grande arquivo, cheio de gavetas. Essas gavetas são as nossas vivências, são as nossas encarnações. E ali estão catalogados tudo o que já adquirimos. Então, quando nesse estado sonambúlico, nós temos, quer dizer, o sonâmbulo tem acesso a esse arquivo e vai lá. De acessar essas gavetas. Né? E aí fala de coisas que a gente, não é dele. Ele não tem desenvolvimento intelectual para falar sobre isso. Falamos aqui já várias vezes, no exemplo que Kardec traz para nós, né? Do menino, médios, né? Então, vocês já ouviram. É exatamente aquilo. Ele expressava um conhecimento que não era compatível, inclusive com a idade, com o conhecimento que ele tinha. Portanto, da inferioridade intelectual e científica no sonâmbulo, quando desperto, nada se pode inferir em relação aos conhecimentos que, porventura, revelem no estado de lucidez. Ou seja, o que o sonâmbulo fala durante os momentos de transe, a gente não pode fazer uma relação com o conhecimento que ele tem no estado de lucidez. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Ele, como espírito, ele acessa lá esses conhecimentos. Ele, como ser espírito encarnado, ele não tem como acessar. Não tem acesso a esses arquivos. Mas isso não quer dizer que esses arquivos não sejam dele, né? São dele. Continuando. Conforme as circunstâncias e o fim que se tenha em vista, ele os pode aurir da sua própria experiência, da sua clarevidência relativa às coisas presentes ou dos conselhos que recebam de outros espíritos. E aí, mais uma vez, Kardec coloca o fim que se tenha em vista. Qual o que eu quero? O que eu quero atingir com isso? O que eu quero fazer com isso? O que eu quero alcançar com isso? Dependendo desse fim, né? Ele vai ter conselhos de espíritos elevados, ele vai poder aurir da sua própria experiência, da sua clarevidência. Clarevidência ele vê, ele enxerga, relativa às coisas presentes. Não é nada, quando ele fala o fim que tenha em vista, é um fim útil ou é fútil? Exatamente. É essa distinção que tem que ser feita. Podendo seu espírito ser mais ou menos adiantado, possível lhe é dizer coisas mais ou menos certas. Se é um espírito elevado, se é um espírito superior, ele vai falar coisas certas. Se ele é um espírito menos elevado, se ele é um espírito mais aqui terra a terra, ele vai falar coisas mais ou menos certas, mais erradas. Por isso que a gente precisa analisar tudo que nos chegam de comunicações. E
também já falamos aqui, Célia, no Livro dos Médiuns, Kardec traz exatamente um tópico falando sobre isso, as comunicações espíritas, né? Ele classifica em 3 tipos, as comunicações tolas, as comunicações sérias e as comunicações instrutivas. E aí, cada uma delas ele descreve exatamente como sendo trazida por um espírito com um nível de conhecimento e de interesse em nos trazer a verdade. Eu escutei, Nivaldo, porque essa colocação que Kardec nos faz no Livro dos Médiuns, ela é extremamente importante nas nossas vidas. Porque quando a gente trabalha, quando a gente procura fazer atividades com o coração, com toda a honestidade, com toda a transparência, com toda a limitação que a gente possa ter, a gente não precisa de elogio. Perfeito. Não precisa, porque isso aí nada mais é do que a nossa obrigação. Aí a gente recebe uma comunicação nos elogiando, nos colocando nas alturas. A gente tem que desconfiar. É bom receber isso? É bom. Mas a gente tem que ficar com o pé atrás. Porque a gente não está fazendo mais do que a nossa obrigação. Espíritos, nós não vamos receber comunicações de irmãos elogiando o nosso trabalho. Não vamos. Os espíritos mais elevados têm outras coisas para nos... Mais importante, né, Célia? Para se preocupar. Para se preocupar, para nos ajudar. Para gastar o seu tempo. Então, toda comunicação individual não há. Normalmente, Kardec nos traz essa orientação que não os espíritos sérios, eles não trazem comunicações individuais. Frívolas, não traz. São comunicações para o grupo, para a sociedade. Mas essas comunicações individuais, então, nós temos que ficar com o pé atrás, né? A gente tem que ficar com esse pé atrás sempre. Por quê? Nossos irmãos desencarnados, eles sabem dos nossos pontos fracos. Eles sabem do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa maledicência, da nossa gula, da nossa cupidez. Eles sabem de tudo isso, porque eles têm essa capacidade de ver melhor do que nós mesmos. Então, é ali que ele ataca. Célia, eles sabem por que ele tem essa capacidade de nos conhecer melhor? Porque a gente, muitas das vezes, nós somos falsos conosco mesmo. A gente pensa uma coisa, fala outra e faz outra. Mas eles percebem os nossos pensamentos. Então, eles sabem exatamente os nossos pontos fracos. E aí vai agir ali. Vai agir ali. Então, se o meu orgulho é exacerbado, eu vou ali, vai aqui, vai me elogiar. Vamos incentivar esse orgulho. Sabe, o balão vai ficar lá. E é por isso que a gente tem que prestar muita atenção. Passar pela razão, analisar, ver o procedimento, a origem dessa comunicação. Tem uma série o objetivo, de coisas. Né, Célia? O objetivo dessa comunicação. E é como Kardec fala aqui, o fim que se tenha em vista. Continuando. Pelos fenômenos do sonambulismo, quer natural, quer magnético, nós também já falamos, né, desses... A diferença do sonambulismo natural e o magnético ou mediúnico. O natural, só repetindo, né, Célia, é o próprio espírito e o corpo físico. E o mediúnico ou o magnético, há a presença de mais um espírito. Então, pelos fenômenos do sonambulismo, quer natural, quer magnético, a providência nos dá a prova irrecusável da existência e da independência da alma e nos faz assistir
ao sublime espetáculo da sua emancipação. Porque a gente fala sempre emancipação da alma, desdobramento. No sonambulismo, a gente presencia essa emancipação. Né? A gente assiste, Assiste. Né? A gente assiste essa emancipação. Abre-nos, dessa maneira, o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que vê, mas não com os olhos do corpo. A gente lembra que teve uma questão lá atrás, que o sonâmbulo vê com os olhos da alma. Perfeitamente. Então, Kardec aqui está nos dizendo, nós também vimos em programas passados, que o sonâmbulo está aqui e está descrevendo coisas que está acontecendo a distância. A muitas distâncias. Mas, na verdade, ele está vendo aquilo, não com os olhos do corpo. Vê-se a si mesmo e se sente transportado ao lugar onde vê o que descreve. Lá se acha, pois, alguma coisa dele, e não podendo essa alguma coisa ser o seu corpo, necessariamente a sua alma ou o seu espírito. É claro isso, mas olha só. Kardec afirma que lá onde esse espírito está a sua visão está alcançando, lá se acha alguma coisa dele. Não podendo essa alguma coisa ser o seu corpo, só pode ser a sua alma. A sua alma. E, Célia, só fazendo uma observação, por que você está falando a alma? Ah, tá. E não o espírito. Tem uma diferença aí, né? Porque quando a gente... Lá no início nós falamos isso, não foi? Só pra... É porque alma, a gente... Tudo é espírito. Né? Tudo é espírito. Espírito encarnado e espírito desencarnado. Então, para não ficar falando espírito encarnado, espírito desencarnado, alma, todas as vezes em que se fala alma, somos nós que estamos aqui encarnados. Perfeitamente. Todas as vezes que falarmos espíritos, estamos no mundo espiritual. Então, quando a Célia fala a alma, é porque esse sonâmbulo ainda está encarnado. Então, ele é sonâmbulo. É a alma dele que se desloca, não o espírito. Perfeito. Célia, nós estamos chegando. Né? Vamos terminar concluir, esse parágrafo? Com certeza. Vamos lá. Enquanto o homem se perde nas suas sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível, em busca das causas da nossa existência moral, Deus cotidianamente nos põe sob os olhos e ao alcance da mão os mais simples e patentes meios de estudarmos a psicologia experimental. Ou seja, a gente complica. A gente complica. Porque nós temos todos os meios, nosso Pai nos dá todos os meios de estudarmos essa psicologia, mas a gente vai procurar lá na metafísica abstrata, que não conseguimos entender, mas é lá que a gente quer achar as respostas que precisamos. Que está aqui tão próximo de nós, no campo espiritual. Então chegamos ao fim, né, Nivaldo? Chegamos ao fim do nosso estudo dessa noite, né, Célia? Ainda não concluímos aqui essa nota de Kardec e vamos ter que continuar na próxima semana com vocês, ainda concluindo esse assunto, fazendo aqui esse fechamento com relação ao sonambulismo, à dupla vista e ao êxtase, né? Mas vamos agradecer a todos vocês pela oportunidade de estarmos aqui conosco, estudando mais uma noite
esse livro, com essas respostas. E agradecendo, né, Célia, a cada um de vocês que interagem conosco, que estão sempre divulgando o nosso estudo para que mais pessoas possam acompanhar junto conosco essa diretriz que os Espíritos nos trouxeram, que possibilita que a gente possa alcançar um pouquinho dessa evolução que a gente precisa para nos melhorarmos. Então, Célia, vamos agradecer a Deus, pedindo sempre que Ele nos abençoe, que nos dê todo o entendimento necessário para que cada um de nós possa passar pelas nossas dificuldades com o conhecimento necessário de que tudo é para o nosso bem. Que se a gente ainda não compreendeu hoje o porquê dessas atribulações, com certeza lá na frente nós teremos as respostas. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.